Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Muito boa tarde, time Globo Esporte no ar. Feriadão de Páscoa promete ser movimentado, hein? Domingo tem Atlético e Botafogo aqui na Globo. Já já a gente fala disso, porque não tem como começar diferente, né? Cruzeirense está feliz demais. Amanheceu fazendo cair, né? Caio Jorge deu um susto na torcida, perdeu um pênalti, mas brilhou ontem no Mineirão. Foi o nome da noite na vitória maiúscula do Cruzeiro diante do Bahia. 19 na camisa, mais 9 por vocação. A festa é sua, agora brilha Caio Jorge. A essa altura, o torcedor nem devia estar lembrando mais que ele perdeu um pênalti na partida. A noite foi do Caio Jorge, que pelo segundo jogo seguido estava no time titular. O técnico Leonardo Jardim repetiu a escalação da rodada passada e manteve Gabigol e Dudu no banco de reservas. E no último jogo em São Paulo, os que jogaram tiveram muito bem, por isso repetiram hoje o 11 inicial. Gostei de manter o time, porque o time contra São Paulo eu achei que foi bom. O Gabigol merece ser banco, mas o Dudu tinha que estar titular. O Gabigol tá merecendo um pouquinho ficar no banco pra ele ver que não é isso tudo, não. O cara tem que ser titular. Ele tem cheiro de gol. Do banco, o Gabigol viu o Caio Jorge sofrer o pênalti e desperdiçar a cobrança aos 12 minutos. Bateu fraco, bateu sem força o Caio Jorge. Ronaldo cai no canto e salva a própria pele. Cometeu o pênalti e foi lá para defender. Apesar disso, o primeiro tempo foi um amasso do Cruzeiro. Cruzeiro já soma 8 finalizações, outra uma do Bahia no primeiro tempo. Foi só nos acréscimos que o time abriu o placar, num chute bonito de ver. Pega de fora da área, pega firme com curva, tira do goleiro, bota um veneno na bola. Surpreendendo o goleiro Marcos Felipe. Lucas Romero, golaço, golaço, golaço. Agora repara que só o Gabigol e o Dudu não foram para a beira do gramado comemorar. Quem celebrou demais a mudança de postura do time foi o Romero. Acho que foi nosso melhor primeiro tempo desde o começo do ano, em termos de atitude, de jogo, de qualidade no jogo e de finalizações. No segundo tempo, ele tentou de novo, mas esse chute passou longe. Preciso foi o passe do Christian. Na bola rasteira pro Caio Jorge em velocidade, vai aparecer diante do goleiro, bateu! Gol! Perdeu um pênalti no primeiro tempo, não desperdiçou essa. Pega o atacante na corrida, ele escapa liso, manda pro gol! Nessa altura, o Gabigol estava no aquecimento e foi até o Caio Jorge dar um abraço no companheiro. A gente segue tranquilo, conversa. Hoje ele estava lá no meu quarto resenhando e tá tudo bem. 10 minutos depois, mais um contra-ataque do Cruzeiro e adivinha? Caio Jorge limpou para bater, dali pro gol! Gol de novo dele! Caio Jorge! Foi a última participação dele no jogo. Logo na sequência, foi substituído. E ao contrário da última rodada, o Gabigol vai ser utilizado pelo técnico Leonardo Jardim. Enquanto a torcida aplaude a saída do Caio Jorge, são 33 minutos de jogo e ele vai entrar junto com o Dudu. Eles não tiveram muito tempo nem criaram oportunidades, mas o jogo já estava resolvido. O Cruzeiro derrota o Bahia 3-0 e sobe para a 5ª posição no campeonato. Mais que isso, esse resultado interrompeu uma sequência de 4 jogos sem vitória do Cruzeiro e deu fim a uma invencibilidade de 12 partidas do Bahia. O Cruzeiro fez um grande jogo, acho que é o melhor jogo que eu vi do Cruzeiro no ano. O Cruzeiro faz 3-0 no Mineirão. Brilha a estrela do Caio Jorge. Eita, jogo pra lavar a alma, hein, torcedor? Pra dar aquela moral também pro técnico Leonardo Jardim, que vinha sendo muito criticado, principalmente pelas atuações defensivas do time, né? O Cruzeiro não ficava
sem sofrer gols desde a estreia no Campeonato Mineiro lá em janeiro. 1-0 contra o Tombense. Isso foi a 14 partidas, gente. E a vitória de ontem sobre o Bahia também fez bem demais pro Cruzeiro, ó. Na tabela, o time pegou o elevador, subiu 7 posições, saiu de 12º para 5º colocado. E o Romero, aniversariante do dia, falou sobre a importância da atitude dos jogadores para construir um time mais forte. Continuo batendo na tecla de que é um time em construção, um time que está se encaixando, que o Leo está buscando um melhor rendimento, um melhor esquema para nosso time. Nesse aspecto, acho que a gente tem que ter atitude e compromisso até conseguir nosso melhor futebol. Compromisso e atitude nunca pode faltar, e a qualidade vai ter porque tem grandes jogadores. Agora o Cruzeiro volta a campo no domingo, às 8h30 da noite, contra o Bragantino, jogo exclusivo do Premier. Ô, gente, agora bora de futebol feminino. As cabulosas estão voando. Segundo lugar no Brasileiro, o mesmo número de pontos da Ferroviária, que é líder, só tá perdendo no saldo de gols. Por falar em gols, bora ver, ó, os de ontem, vitória sobre o Inter. A Gi Santos tocou na bola com a mão, penalidade a favor do Cruzeiro. Aí a Bianca Brasil marcou na cobrança, o Inter chegou a empatar. Com a Mica, confusãozinha ali na área, elas aproveitaram. Mas as cabulosas garantiram a vitória com a cabeçada da Pribrac. 2-1 para as cabulosas. Para toda a minerada ver e ouvir a nossa bancada democrática, Rafael Toledo e Hugão, e a felicidade na nação celeste, hein, Hugão? Reportagem do Lauro Lopes Lente, do José Geraldo da Silva. Olha o que aconteceu no Mineirão. Vai, pessoal, comemora! Em casa, o aproveitamento tá perfeito até aqui. 100%. 2 jogos e 2 vitórias. Bom demais, porque é muito tempo que a gente não via um Cruzeiro assim. Cara no campo, tipo assim, pressionava toda a bola, não perdia a segunda bola. O desempenho foi o melhor, assim, melhor até que o resultado. Então isso dá assim, uma esperança para que as coisas funcionem melhor e o time vá pegando o corpo da maneira que o torcedor espera, né? Foi muito bom. O time celeste mandou na partida. Só não foi tão fácil assim abrir o placar aqui no Mineirão. Antes de balançar as redes pela primeira vez, o Cruzeiro precisou criar muitas chances contra o Bahia. A primeira veio aos 11 minutos. Ronaldo vacilou, perdeu o tempo da bola e derrubou o Caio Jorge na área. Pênalti. O atacante mesmo bateu, mas parou na defesa do goleiro. Depois disso foram mais 8 finalizações do Cruzeiro na partida. Aí Marcos Felipe já estava no gol. Ronaldo deixou o jogo lesionado. Só no último chute do primeiro tempo apareceu a recompensa. Romero acertou uma pancada de longe e marcou um golaço, dedicado ao filho que está chegando. Benício é o nome dele. Aí estamos muito felizes com minha família, esperamos muito essa chegada e fico feliz por ter feito um gol e comemorar para ele. Após o intervalo, o Cruzeiro seguiu pressionando. Quem brilhou foi Caio Jorge. Candidato a vilão pelo pênalti perdido, o atacante acabou virando herói. Ele recebeu no ataque, ganhou da marcação e tocou na saída do goleiro. Pouco tempo depois, o camisa 19 fez mais um. Chute colocado de entrada da área, fechou o placar. 3-0. Eu tinha que dar a volta por cima, cara. Futebol é muito louco e nos dá a oportunidade a cada momento. E eu mantive a cabeça no lugar e consegui reverter essa situação. O domínio do Cruzeiro foi muito forte na primeira parte. Se o erro, talvez o Bahia teve um chute ao gol. A segunda parte, aproveitamos que o adversário colocou-se um pouco mais ofensivo e aproveitamos a transição, movimentos rápidos de ataque rápido para fazer os 3 golos. Acho que foi uma vitória meritória contra um adversário de grande qualidade. Acho que os adeptos têm uma palavra importante, que apoiaram. Hoje foi o primeiro jogo que eu vejo que eles apoiaram a equipa no seu todo. Não estiveram preocupados quem estava a jogar, quem não estava a jogar, não sei o quê. Eles estavam a apoiar. E é isto que eu gosto no futebol. A gente apoiar o jogo, vibrar com o jogo. Às vezes os nossos jogadores não estão dentro, mas isso não é importante. O importante é que o Cruzeiro
apresenta um bom futebol. E olha que tudo isso aconteceu sem Dudu e Gabigol em campo. No banco de reservas, eles só entraram aos 33 minutos do segundo tempo. Apenas um detalhe, perto da vitória convincente no Mineirão. Daqui a pouco, os melhores momentos, a gente vai falar mais sobre essa disputa da titularidade. Tá, Hugão? Temos a enquete no nosso chat e aqui a opinião de Darley Silva. Gabigol e Dudu vão rachar esse time rapidinho. Que isso? Discordo. Principalmente que teve um gol do Caio Jorge. Acho que foi o primeiro gol do Caio Jorge, né? Que ele recebe o passe. E aí ganha em velocidade. E na hora que ele vai comemorar ali, o banco inteiro do Cruzeiro corre para poder abraçar o Caio Jorge. A repórter falou que os dois não. O que eu falava, foram sim. A repórter falou que os dois foram sim. Foram sim. Em quem que eu vou acreditar agora, falou... Leopoldo? Já que eu tava no jogo do América, porque né, teve empurrando o time para vitória, teve dois gols. Teve 2 gols do Caio Jorge. Pode ser que em um de repente não foi, mas teve um dos gols que primeiro sim. Agora, Caio Jorge foi abraçado pelo Dudu e pelo Gabigol, que estão fazendo o papel deles direitinho, cumprindo a hierarquia que o técnico fala. Fica no banco, daqui a pouco vocês entram, sem problema nenhum. E a classificação da Série A ficou assim, depois dessa vitória do Cruzeiro, quinto colocado com 7. E o sobe e desce. O sobe e desce lá na zona, né? Gravíssimo, Leopoldo Siqueira. Tá gravíssimo porque pega o Grêmio em crise, pega o São Paulo com o Zubeldia balançando, pega o Vitória com o Carpini pressionado e pega o Santos que demitiu o treinador na semana. Então, além desses 2 pontos, existe um cenário muito mais grave, principalmente pela atuação que o Galo teve contra o Santos. E você fala, pega na zona de rebaixamento, não é coisa boa, não. Pega na zona é embaçado. Eu sou especialista em ficar nesse lugar aí, Caio. Era em zona. Não, a Silvia tá aqui. Calma. Daqui a pouco a Silvia invade o estúdio aqui. Se mais uns 2 resultados ruins, já pode pensar em brigar contra o rebaixamento. E esse papo do Cuca de a gente tem que tomar cuidado para não ficar em crise. Já tá, né? Que é isso, Cuca? Não, já tá, gente. Para. O Ronaldo, melhores momentos de Cruzeiro e Bahia. Olha, uma coisa que eu percebi é que na escalação do Leonardo Jardim, além de repetir a escalação, o que a gente viu? A gente viu um Cruzeiro que ocupou o meio-campo, subindo as linhas, e com isso o Jean Lucas não jogou, o Cauli não conseguiu jogar, o Eric Pulga não conseguiu jogar, depois entra o Everton Ribeiro não conseguiu desenvolver seu futebol, o Ademir, quando entrou também, a gente sabe que é um jogador de velocidade, também não conseguiu, e é sacanagem esse goleiro aí falar que isso aí não foi pênalti. Pênalti, claro. Agora o goleiro depois se redimiu, que além de pegar o pênalti, ele fez boas defesas, né, Hugão? Muita gente falou assim da batida do Caio Jorge, mas eu acho que também tem mérito do goleiro, porque o goleiro ele tem que esperar o pênalti mal batido. Mas o Caio Jorge, ele mostra que não ficou abalado, porque logo em seguida ele consegue dar a movimentação, encontra esse passe aí que o Wanderson perde o chute, e aí o goleiro, o Ronaldo, salvo engano, é que se machuca nessa jogada aí e acaba sendo substituído. E mesmo assim o goleiro reserva começa o jogo atrapalhando um pouco a iniciativa do ataque cruzeirense. Mas não foi por muito tempo, não. Ainda assim, no primeiro tempo, isso aí não tinha nem 25 minutos ainda de jogo, o Cruzeiro já tinha finalizado pelo menos umas 6, 7 vezes no gol do Bahia. E mostrando muita intensidade, as linhas curtas, os espaços ocupados no meio-campo. Gente, e o Lucas Silva ontem jogou demais da conta, mas jogou muito. Repetiu a atuação contra o São Paulo, e eu vivia falando no ano passado, o pessoal pedia a cabeça do Lucas Silva e falava, gente, o dia que o Lucas Silva sair desse time, vocês vão sentir falta dele. Porque é um jogador que ocupa muito bem espaço, tem uma visão de jogo, consegue cadenciar e tem um passe muito bom para poder encontrar o setor ofensivo. O Matheus Glauber está aqui no nosso chat dizendo que o Fagner jogou bem. Fagner jogou demais da conta. Mas no estilo do jogo do Jardim, ele sentiu ali, né, aquela parte de trás assim, da coxa. E quando o William entra também substituído, acaba sentindo do mesmo jeito. E esse golaço do Romero aí, quando o Romero pega essa bola e eu percebo que ele vai chutar, eu falo assim, pelo amor de Deus, Romero, calma, Romero. Ele acaba acertando esse chutaço aí. Agora o goleiro, bracinho de dinossauro ali, a bola baixa. Ah, não, mas mérito também, porque a bola também faz uma curva, o goleiro tem que estar muito bem posicionado para poder pegar uma bola dessa assim, é uma bola inesperada, e no meio do caminho ela faz a curva. Ô, Gão, 26.557 pagantes, pouco não? Num final de semana prolongadíssimo. Que final de semana? Feriadão, é? Sexta, sábado, domingo e segunda-feira ainda é feriado, com o povo gastando ainda com ovo de Páscoa, o cara como tá, tem que entender. E aí, olha o passe que encontra o Christian encontrando o Caio Jorge e mostrando que o Caio Jorge não sentiu o gol, não sentiu a perda do pênalti.
O Cruzeiro continuou com essa movimentação, o Cruzeiro continuou com essa linha alta, ocupando bem o espaço no meio-campo, e o Lucas Silva, um monstro. E mais uma vez o Caio Jorge fazendo o seu segundo gol, lavando a alma, porque eu até achei que ele ficaria abalado na hora que perdeu o pênalti. E não, ele foi lá, mostrou muita personalidade, movimentação e velocidade. E nosso chat está dando aqui que ele deve ser o titular para a galera, ó, 64%, 11 só para o Gabigol, os dois 25%. Não, vai ser titular no próximo jogo contra o Bragantino, não tenha dúvida em relação a isso. E aí um dos poucos momentos em que o Bahia tentou mostrar alguma coisa ali. Na entrada do Everton Ribeiro, o Rogério Ceni deve ter pensado assim, vou tentar ocupar um pouco mais o meio-campo, mas o Cruzeiro estava muito bem encaixado no setor de meio-campo. E essa era a minha preocupação, porque o futebol brasileiro, a gente tem que ocupar o meio-campo para poder fazer com que o setor ofensivo funcione e o setor defensivo trabalhe bem. Léo, pro jogo contra o Bragantino, nós vamos de Cássio, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Romero. O Fagner saiu sentindo, mas se tudo estiver bem, eu acho que acaba repetindo ele aqui, mas tem a possibilidade do William entrar, que na hora que entrou também sentiu um pouquinho também a coxa, mas logo também deu sequência no jogo, não deu muito trabalho. Lucas Silva, tá jogando demais da conta. Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge, repetindo a formação que jogou contra o São Paulo, boa parte dela, e também o jogo de ontem contra o Bahia, para o Cruzeiro poder ganhar do Bragantino e firmar de vez aí na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Teve vitória no feminino e teve vitória no masculino. Duas grandes vitórias no feminino. Cruzeiro na vice-liderança do Campeonato Brasileiro A1, hein? Cruzeiro segue invicto na competição. Venceu o Internacional em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. 2-1, um gol da Bianca Brasil, um gol da Pribac. E o Cruzeiro aí com 13 pontos na tabela de classificação. Muito bem. O time do técnico Jonas Urias. E agora o Cruzeiro se preparando, porque no domingo o Cruzeiro vai enfrentar a equipe do América para buscar mais um grande resultado. Parabéns aí ao time feminino do Cruzeiro. No masculino, todo mundo acompanhou. Grande vitória sobre o Bahia, vitória incontestável do início ao fim. O Cruzeiro fez um grande jogo, como há muito tempo não fazia, e os 26 mil torcedores que estiveram no Mineirão cantaram muito, apoiaram o Cruzeiro pra caramba, essa que é a verdade, e o Cruzeiro correspondeu no campo e teve uma atuação dominante para cima do Bahia, atuação que tirou o Cruzeiro lá da parte de baixo da tabela e colocou na quinta colocação. Até por ter feito saldo, o Cruzeiro ultrapassou o Red Bull Bragantino, que está em sexto, hein? E é o adversário de domingo lá em Bragança Paulista. O Flamengo lidera com 10 pontos ganhos. O segundo é o Palmeiras, também com 10. Terceiro, o Fluminense com 9. Quarto, o Ceará com 7. O Cruzeiro em quinto com 7. Tem um gol a menos de saldo em relação ao Ceará. E o Red Bull Bragantino é o sexto, um gol a menos de saldo em relação ao Cruzeiro. Depois de 14 jogos, o Cruzeiro passando uma partida sem sofrer gol. E o técnico Leonardo Jardim comemorando muito, sabendo que tem muita estrada ainda para ser percorrida, mas claro, ficou bastante feliz com a vitória importante diante da equipe do Bahia. O Cruzeiro já começa a preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino nesta sexta, e aí vai ser regenerativo para quem jogou a maior parte do tempo, e o restante faz um trabalho técnico na toca. E com a situação de Fagner para ser aí reavaliado. O Fagner, ele acabou reclamando de um incômodo, mas na avaliação inicial uma certa tranquilidade de não ser uma lesão importante, talvez nem lesão tenha, porque o jogador, quando ele sentiu que a perna pesou um pouco, muito experiente, já pediu para ser substituído, tanto que aguentou até ali o final do primeiro tempo, e agora vai tratar aí para ficar à disposição o mais rápido possível. Para domingo, vamos ver, porque o tempo é muito curto de recuperação, e aí temos que aguardar essa situação do Fagner, que vem muito bem e virou a opção para ser titular na lateral direita do Cruzeiro. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima, vamos que vamos!